Bom, queridos, nós, nesse ano de 2025, nós estamos com uma temática aqui na nossa igreja, que é inteiramente. O texto principal que nós temos lido e meditado, ele encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Abra aí, por favor, só para você. Se você não marcou ainda na sua Bíblia, ou na sua Bíblia digital aí no celular, marque. E se você pode colocar uma anotação, você coloca aí tema, versículo base do tema inteiramente, 2025 no aprisco. Deixa eu só trocar minha versão aqui. Versos 23 e 24. A gente fixa mais no 23, mas é o 23 e o 24. Eu vou ler na minha versão NVI aqui. Diz assim, ó. Acharam, amém ou não? Olha o que diz esse texto. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém, meus irmãos? Baseado nesse texto da palavra do Senhor, poxa, o pessoal ficou aqui hoje, os jovens, todo mundo, foi? Ah, que massa. O Tim também não, né? Tim também? Também? Poxa, Di, que massa. Vai ser muito boa essa aula de hoje, pessoal. Assim, eu acho que vai falar muito ao coração de vocês. Vamos lá. De todos nós, né? Por esse versículo, a gente entende que a natureza humana, ela é formada por esses três elementos: espírito, alma e corpo. E dentre esses três elementos, dois deles são imateriais, que é o espírito e a alma. O corpo, não, o corpo é material. Você pode tocar nele, você pode ver. Você está vendo aí as pessoas aí perto de você? Você está vendo o corpo dessas pessoas. Porém, você não pode ver o quê? Nem a alma e nem o espírito da pessoa. Você pode ver algumas manifestações da alma. Por exemplo, se eu falar assim, olhe para o lado e abençoe a vida da pessoa com palavras e um sorriso agora. Faça isso. Isso, pronto. Você agora usou o teu corpo para disparar palavras e um sorriso que ministram algo da tua alma para a alma do outro. Então, uma parte material e uma parte imaterial. E essa parte material, eu coloquei ali aquela imagem dali, para poder dizer assim que é muito difícil você separar uma da outra. Porque quando fala de alma e espírito nessa dimensão imaterial, nós mesmos, como seres humanos, não temos como fazer essa separação. No entanto, se você abrir sua Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 4. Abra aí, por favor. Hebreus 4. E o versículo 12. Hebreus 4, 12. Também, se você quiser deixar aí marcadinho. Olha o que diz esse texto de Hebreus. Acharam ou não? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir quem? Alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, ainda que eu seja incapaz de fazer essa divisão, a palavra de Deus tem como fazer isso. E é o que a gente vai hoje conversar um pouco.
Colocamos ali alma e espírito ali de frente um para o outro. E vamos ver como é que essa relação se dá na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem vezes, gente, que a gente se perde porque vivemos ou uma vida controlada pelos desejos do corpo ou pelos desejos da alma. E nós não fomos feitos ou criados por Deus para sermos controlados nem pelo corpo e nem pela alma. Nós fomos feitos por Deus para sermos controlados pelo Espírito. E o Espírito da gente precisa ministrar a nossa alma, e a nossa alma precisa determinar sobre o nosso corpo. Então, quando alguém lhe perguntar assim, vem cá, o que é o ser humano? O ser humano, na verdade, ele é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Mas tem muita gente que pensa que ela é a alma. Que a base da identidade dela é a alma. Na verdade, não é. A alma ela é até base para a nossa personalidade, mas não para a nossa identidade. A nossa identidade ela está completamente relacionada a Deus, aquilo que Deus fez e como Deus quer que vivamos. Já a personalidade, ela está no campo que opera as nossas decisões, os nossos desejos. E uma vez que o homem caiu em pecado, essa alma ficou completamente corrompida e o espírito do homem morreu. Afastado de Deus, o espírito do homem está morto. E a alma está degenerada. A alma está corrompida. A alma está cativa agora ao pecado, aos pensamentos carnais, até que essa pessoa realmente se achegue a Deus, se converta, ouça a palavra, ouça a mensagem, e o Espírito Santo ministre ao coração daquela pessoa para que ela seja regenerada, ou seja, o espírito dela venha ressuscitar. E a partir da ressurreição desse espírito, o espírito vivo em comunhão com o Espírito de Deus, vai fazer um trabalho também de santificação na nossa alma. E essa alma que está dentro de nós, arredia, pecaminosa, que mesmo quando você se converte, você vai continuar vendo ela, agindo do mesmo jeito, mas agora ela vai enfrentar um duelo, porque se você se converteu e o Espírito Santo veio morar dentro de você, esse Espírito, com o teu Espírito, vai combater contra os desejos carnais, para que você possa ser apontado com relação à vontade de Deus. Você já sentiu essa batalha interna entre vocês? Quem já sentiu isso aí dentro de vocês? Tipo, como se Deus estivesse querendo te levar para um lado e você desejando outras coisas. Alguém aí, pessoal? Quem não? Está vendo o pessoal dos adolescentes? Não é só com vocês que acontece isso, pessoal. Até a gente que já está mais velho. É porque a gente tem essas duas dimensões dentro de nós. Quando a gente fala desses dois aqui, deixa eu pegar Cadê minha mochila, gente? A mochila, não a mochila, o copo. Sumiu tudo. Coloquei aonde? Eu vim com mochila, velho. Eu trouxe o computador dentro da mochila. Enfim. Então vamos dizer que o do lado esquerdo é a alma, tá bom, pessoal? E o do lado direito aqui, meio, sabe, é espírito. Deixa eu pegar aquele controlezinho. Vamos dizer que esse aqui é quem? Hein, gente? Vamos lá? Esse é quem? E esse? Pronto, vamos dizer isso aí. E aqui representa o quê? Essa
mistura que se vive nessa dimensão o quê? Espiritual, ou nessa dimensão imaterial, ok? Vamos lá. Essa parte aqui, que é a alma, ela vai lidar com aquilo que está diante de nós no dia a dia. É a parte imaterial nossa que lida com as realidades, com o ambiente. Ela vai estar diretamente relacionada com os nossos sentidos, o que vemos, o que ouvimos, o que experimentamos. E essa parte daqui, ela está dentro de nós para ter contato com Deus, com a dimensão espiritual. Então, quando Deus colocou o Espírito, que é justamente essa parte, quando Ele sopra, desde lá do Éden, ó, é para que Ele pudesse ter uma relação conosco. Ele colocou o Espírito em nós. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A carne, ela não tem como adorar a Deus. Ela não adora a Deus. Quem adora a Deus é o Espírito, porque é o Espírito da gente que conecta com o Espírito de Deus e testifica que de fato somos o quê? Filhos de Deus. Então vamos lá. Se você permite que o Espírito Santo guie o teu espírito, esse Espírito ministrado pelo Espírito Santo vai ministrar quem? A alma. É isso que chamamos o processo de santificação. E a alma é quem comanda, como ela, o principal da nossa alma, ela está no nosso cérebro, ela é que vai dar o comando para todo o nosso corpo. Alex, então significa que o corpo é ruim e o restante é bom. Não, não é isso que eu estou falando. Nós somos um ser só, holístico, integral. Mas eu estou fazendo essa divisão só para a gente ter uma ideia de como as coisas se dão, conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Quantos estão entendendo até aí? Amém ou não? Então, o Espírito Santo ministra ao nosso, que ministra a quem? Participa comigo, a sala está quieta. Ó. O Espírito de Deus, vamos dizer que está aqui, ministra, que ministra ao nosso corpo. Amém ou não? Pronto. Então, como é que a alma faz isso? Ela toma decisões, faz escolhas, toma atitudes. E essas decisões vão representar a tua jornada, a tua caminhada, a tua semeadura, aquilo que você de fato está fazendo. Por exemplo, para você vir aqui hoje de manhã, você teve que tomar decisões para que o teu culto hoje acontecesse. E esse culto, ele não é um culto que acontece somente do espírito ou somente da alma. Ele envolve tudo. Ele envolve o entendimento, a mente, ele envolve o espírito e envolve também o teu corpo. Portanto, meus amados irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas vamos lá. Mas qual é então a diferença entre a alma e o espírito? Qual é a diferença entre alma e espírito? Vamos começar falando um pouco sobre o espírito. O espírito é a parte mais profunda e mais radical e pura que pode existir na nossa vida. É lá onde Deus registrou pelo seu espírito quem somos. O seu projeto, a sua unidade conosco, é no nosso espírito que isso acontece. Ele foi criado para se conectar com quem, gente? Diretamente com Deus. No entanto, a gente sabe que no mundo espiritual não tem só Deus, né, gente? A gente já sabe disso, né? Jesus explicou que existem o quê? Outros seres? Existem outros seres espirituais. Então, a partir da queda de Satanás, os demônios, anjos caídos, também estão nas regiões o quê? Celestes e espirituais.
Então, quando a gente está falando de vida espiritual, você sabe que Deus fez isso para ter conexão com Ele, mas existem invasores, existem seres que também se aproveitam nessa dimensão. Não que eles tenham soberania, porque tem muito crente que pensa que os demônios que estão no mundo espiritual, eles estão completamente soltos e que eles fazem o que eles querem. Não. Tudo que existe no mundo espiritual já está vencido debaixo dos pés e da autoridade de Cristo pela cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Então, por mais que o inimigo haja, por mais que o inimigo sambe, deite e role, você precisa ter uma segurança, uma confiança de que Cristo já venceu e tripudiou de todo o principado e potestade na cruz do Calvário. Expôs eles publicamente à vergonha na cruz do Calvário. Amém, pessoal? O que mais? É o lugar onde o Espírito Santo vai habitar após o novo nascimento. Quando alguém se converte, lembra o que foi que o Senhor Jesus conversou com Nicodemos? Ele disse: olha, você precisa nascer da água e do Espírito. Então, quando alguém se converte, o que nasce de novo é o Espírito. Não é a alma nem o corpo. Do mesmo jeito de Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram um fruto lá que Deus proibiu, quem morreu foi o Espírito. Nem foi a alma, nem foi o corpo. Tanto é que Adão e Eva, depois de pecar, eles ainda criaram uma estratégia para se cobrir. Tudo isso é pensamento, é alma. Eles tiveram medo, isso é alma. Mas agora eles já estavam o quê? Desconectados do Espírito de Deus. Estavam vivendo como seres somente almáticos, com a alma corrompida e agora poluída pelo... Muito bem, como vocês são inteligentes. Corrompida pelo... Isso, muito bom. Do mesmo jeito que quem morreu foi o Espírito, quando a gente rende a nossa vida a Cristo, o segundo Adão, a gente é tocado pelo Espírito vivificante de Cristo, que é quem? O Espírito Santo. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, Espírito vivificante. Então, esse Espírito vivificante de Cristo, que é o Espírito Santo, quando você creu na mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vem e ressuscita teu espírito, para que você possa viver para Deus. Isso é uma declaração imediata. Isso acontece imediatamente. É o que a gente chama de santificação posicional. A gente já falou sobre isso aqui em outros momentos. Porque nós somos santos em 3 dimensões. Somos santos posicionalmente, somos santos gradativamente e somos santos finalmente. Completamente. Posicionalmente, no dia que a gente entrega a vida para Cristo, se você creu, você é feito nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Mas essa posição, você vai ter ela e ao mesmo tempo você vai olhar, rapaz, eu sou santo e ao mesmo tempo eu olho e tem uma batalha aqui. Eu não acho que eu sou tão santo assim, não. É porque a tua alma, agora ela vai passar por um processo continuado de santificação. Esse duelo que vai acontecer e que a gente deve, claro, se inclinar, buscar sermos cooperadores dessa obra de santificação, que é o Espírito que faz em nós. A gente só faz cooperar ou resistir. A nossa alçada é ou cooperar ou resistir. Então o Espírito Santo habita onde? No nosso espírito. A conexão é completamente o quê? Espiritual. Então a gente se torna um só com Ele. Lembra o que diz a palavra do Senhor? Aquele que se une ao Senhor torna-se só espírito com Ele. Não é isso que diz? Pronto. Vamos lá. O que mais? Através do Espírito é que nós temos o quê? Comunhão com Deus, recebemos revelação espiritual e experimentamos a verdadeira vida espiritual. A vida espiritual, ela não depende de absolutamente nada aqui nessa terra. E os grandes problemas nossos, seres humanos, almáticos, andando sempre por vistas e não por fé, é porque a gente acha que Deus vai agir na nossa vida através das circunstâncias. Não, Deus age a quem? Além, independente de circunstâncias. Quantos estão entendendo isso? Por quê? Porque a dimensão de Deus é o quê? Espírito. É por isso que você vai ver Paulo e Silas no cárcere orando. Como é que alguém pode estar num cárcere tomando
fezes e urina de outros presos, caindo sobre eles, porque eram jaulas colocadas umas em cima das outras, e eles estavam no cárcere inferior. Como é que alguém pode estar num cárcere, numa situação tão difícil, e ainda assim adorar a Deus? Por quê? Porque Deus não depende das circunstâncias. Deus é espírito, e Ele age espiritualmente, Ele fortalece espiritualmente. É por isso que a gente precisa andar por fé e não por vistas. Se você alimentar as tuas vistas, você vai sucumbir, a tua força vai ser pouca. Agora, se você andar por fé, se você andar no Espírito, você vai receber de Deus a provisão que Ele tem para você atravessar qualquer que seja a situação. Quantos entendem isso? Quantos podem dar glória a Deus? É assim, mais ou menos, que a coisa anda. É na comunhão com Deus que nós recebemos revelação espiritual. O que é a revelação espiritual? É aquela provisão que só Deus te dá, que não é boca de homem nenhum para poder te dar. Que é quando você ora, quando você busca, quando você medita na palavra e o Senhor fala contigo. E quando Deus fala com alguém, quando Deus fala conosco. Ah, meu irmão, quando Deus nos dá um pãozinho que seja, na sua presença, isso faz a gente andar por muitos e muitos dias. Correr por muitos e muitos dias. Agora, sabe qual é o problema da gente? Nós não vamos em busca da revelação do Senhor. A gente quer ouvir de homens. A gente quer ouvir do feed do Instagram. Deixa eu rolar meu feed aqui para ver se Deus me manda uma palavra. A gente quer o profeta fulano, a profeta beltrana. A gente não quer botar o joelho no chão e clamar ao Senhor e falar: Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Uma voz do Senhor sobre a tua vida, o teu espírito. Sabe aqueles carregadores de celular de carga turbo? É tipo isso. Quando o Senhor manda uma carga para você, uma carga que você talvez ia levar dias para poder ter, você tem 2 minutos. Ele te alimenta. É isso que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz assim: olha, não fique ansioso por coisa nenhuma, mas antes faça conhecidas as tuas inquietações, as tuas preocupações diante de Deus com súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai vir, a carga do espiritual para a tua alma. E guardará os vossos corações e mentes. O que é corações e mentes? Alma. Em Cristo Jesus. Ou seja, Ele vai pegar a tua alma, que está tão abraçada com a realidade, tão idólatra do problema, da realidade, e vai dizer assim: volta-te para mim, ó. Como o salmista diz: alma, volta para o teu refúgio. Alma, volta para o teu refúgio, porque a alma, ela é fujona. A alma, ela só quer se abraçar às dores, ela só quer se abraçar aos prazeres, ela só quer se abraçar ao problema, ela só quer se abraçar à realidade. Só que tem muitas realidades que você não pode ficar abraçado, porque senão você morre. É quando Jesus chega para Jairo, que foi buscá-lo para curar sua filha. Enquanto Jesus está no caminho, lado a lado com Jairo, caminhando com ele, dizendo: nós vamos lá. As pessoas chegam da casa de Jairo e diz: não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. E aí Jesus olha para Jairo. Eu imagino que Jesus viu a cara de desespero, de terror. O semblante de Jairo caiu naquela hora, porque quando recebe-se uma notícia ruim, cai ou não cai? Você perde as esperanças ou não? Jesus chamou ele: Jairo, olha aqui, olha para mim, olha aqui. Não tenha medo, apenas creia. A tua filha não está morta, ela apenas dorme. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo isso aqui, ó.
ele está confrontando alma e... Eu ia falar soul and spirit. Ó. Alma e espírito. Alma é soul. E spirit. Spirit. Para você não falar spirit. É spirit. Ó. É espírito. Alma e espírito. O que é que Jesus está falando? Não temas, ele está falando ao que, Jairo? A alma. E dizendo para a alma que ela tem que fazer o quê? Crer. Crer é o quê? Crer é alma ou é espírito? É espírito. A fé, ela vem de Deus para nós, para poder nos fazer voltar para Deus. A fé não é nossa, é Deus que reparte a fé para cada um. A fé é algo espiritual, fé não é emoção. Tem gente que pensa que fé é uma emoção que você sente. Não, fé é uma convicção que vem quando a palavra do Senhor chega e você simplesmente acredita. Você simplesmente põe tua confiança nela por uma obra de Deus na tua vida. E aí depois ele diz a segunda frase. Ele diz, a tua filha não está? Porque a mensagem que deram para a alma de Jairo foi o quê? Tua filha está morta. Ela apenas... Jesus está confrontando duas realidades. Porque para Jesus... Agora eu pergunto para vocês, a menina estava morta ou dormindo? Humanamente falando, pessoal. Ela estava morta humanamente falando. Jesus não estava brincando, mentindo. A menina estava de fato morta, mas só que Jesus está falando algo da dimensão o quê? Espiritual. E na dimensão espiritual ela não está morta. Porque para alguém estar morto na dimensão espiritual, essa pessoa tem que estar o quê? Totalmente desconectada de quem? De Deus. Por toda a eternidade. Isso é a morte real. O que é a morte real? Não é o corpo. A morte real é a desconexão de Deus por toda a eternidade. Isso é a morte. Que a Bíblia chama de segunda morte. Essa é a verdadeira morte. Porque essa primeira morte, todos os que morrerem um dia serão o quê? Ressuscitados, irmãos. Como Jesus foi. Alguns vão ser ressuscitados para receber o juízo e descer com a tábua de graxa para o quintão. E outros para também serem julgados as suas obras, o seu galardão. Os santos, os remidos, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, quantos estão entendendo até aí? Tá sendo inteligível? Até agora? Vamos lá. Então, a gente recebe revelação espiritual quando a gente busca Deus e recebe a verdadeira vida espiritual. A vida espiritual, gente, a vida abundante que Jesus prometeu, é a vida espiritual, a vida eterna, é a verdadeira vida. É aquela que vem para você independente de tudo. Independente do que tiver. Olha, pode estar chovendo canivete. Pode estar a guerra acontecendo aí fora. Eu tenho paz porque eu tenho Cristo, eu tenho tudo. É essa paz que a gente precisa saber que está disponível para os que são de Cristo. Mas o problema com a gente é que a gente está com Cristo, mas a gente não quer ter nele a nossa plenitude, a nossa satisfação, a gente quer ter nas coisas daqui. E aí muitas vezes até Deus permite que passemos por lutas e aflições para que sejamos aperfeiçoados na nossa fé, porque Ele quer que a gente viva de forma que Ele seja suficiente para nós. Quantos estão entendendo isso, pessoal? Aí às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Não é por quê, é para quê? Para que você possa estar mais próximo dEle, como Jó disse. Jó passou por aquela aflição toda e no final você vai ver Jó dizendo, ó Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de passar por isso tudo, os meus olhos te veem.
teve uma pergunta que aconteceu aqui. Agora, se quem está online aí não está ouvindo, eu vou tentar endereçar essa pergunta mais adiante um pouquinho, viu? Vou tentar. Vai ter um trecho que eu acho que dá para a gente puxar um fiapo para isso aí. Vamos lá. O que mais? O espírito humano, ele vai responder à voz de Deus e à sua direção, que vai vir através de quem? Do Espírito de Deus. O nosso espírito se volta para o Espírito de Deus e recebe a direção da voz do Senhor. Vamos ver alguns versículos aqui. Vamos ler juntos aqui na tela? O próprio... Está vendo com letra maiúscula? Cadê vocês, gente? Vamos lá? O próprio testemunha ao nosso que nós somos. Então, por exemplo, quando tu chegar lá em cima, no dia da entrada nos portais celestiais. Oi, vamos botar São Pedro, né? Que o pessoal já bota São Pedro aí nesse lugar. Oi, São Pedro! Como é que tá? E aí? Cheguei. Foi mesmo? Chegou? E aí? Dá para dar uma entrada aí? Espera aí só um instante. Ele vai pegar um detector de Espírito Santo. E não bipou? Não bipou, não entra não. Só entra se tiver o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está preparado por Deus para vivermos com Ele na vida eterna. Aí as pessoas perguntam, e minha alma? Se você é um salvo, sua alma vai estar aí junto. Juntos dois. Se você é uma pessoa perdida, sua alma vai estar com seu espírito morto e vai descer para onde? Para o inferno, que está preparado para o diabo e seus demônios. Deus não fez o inferno para ninguém. Agora, se a pessoa desobedece, é rebelde contra Deus, não aceita a salvação de Deus, ela vai permanecer lá. A rebelião humana é que conduz o homem para o inferno. Não é que Deus está dizendo assim, ó, eu vou mandar pessoas para o inferno. Tem gente que pensa isso. Não, gente. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas. Deus perdoa se a pessoa ainda estiver num tempo de ignorância ou num tempo de inaptidão mental, psicológica de responder pelos seus atos. Mas a partir do momento que passa o tempo de inocência e ignorância na vida da pessoa, ela vai responder pelos seus atos. E se ela rejeitou a Deus, ela vai para o mesmo lugar de distanciamento de Deus, que foi preparado somente para quem? Primeiro, para o diabo e os seus demônios que se rebelaram contra Deus. Segundo, vamos ler lá? Deus é o quê? Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. É por isso que não dá para você adorar se você não, na hora que você estiver no momento de adoração, lembrando que adoração não tem nada a ver com música. Vamos lembrar disso aqui, pessoal? A música ela vai entrar em algum momento. Mas a base da adoração, você sabe qual é a base da adoração? É o quê? Começa com S. Termina com O. Qual é a base da adoração? Quando as primeiras pessoas adoraram na Bíblia, antes de existir instrumento, antes de existir qualquer coisa, elas fizeram o quê? Muito bem. Sacrifício. A adoração na base não é música, é sacrifício. Olha o que Paulo diz. Amados, apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo. Porque este é o vosso quê? Culto racional. É quando você diz assim, eu vou lá, eu vou cantar, eu vou me projetar em direção ao Senhor, eu vou colocar os meus pensamentos no Senhor, eu vou pular, eu vou dançar, meu corpo, minha alma, minhas forças, tudo eu vou entregar para Deus, como um sacrifício.
Aleluia. Como um sacrifício. Adorar é sacrifício. Por exemplo, você vai dar sua oferta na igreja. Você pensa que você está adorando a Deus quando você entrega qualquer coisa para Deus? Não, você só adora a Deus quando a sua entrega é uma entrega alegre, sacrificial e alegre. Porque Deus ama quem dá com alegria, mas também quem ama quem dá sacrificialmente. Quando você sacrifica algo, deixa eu lhe fazer uma pergunta, é porque aquele algo é uma coisa que te importa muito. É assim ou não? Não é assim que funciona para nós? Pronto, isso é adoração. A base da adoração é o sacrifício que revela o nível de importância que Deus tem aonde? Na tua vida. Quantos estão comigo aí até agora ainda? Amém ou não? Vamos lá. Vamos ler esse, Provérbios 20 e 27. Olha o que diz esse texto. Esse texto é novo para mim, assim, nessa visão do que a gente está interpretando, como a gente está lendo esses textos esse ano. Olha só o que diz esse texto. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Olha que interessante. O Espírito de Deus, através do nosso espírito, vasculha o quê? Todo o nosso ser, irmãos. Toda a nossa alma. O nosso espírito é uma lâmpada de Deus. Por quê? Porque o Espírito vai acessar a gente através do nosso espírito. Ele vai acessar a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções e tudo mais. Amém? Vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o quê? Fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Um ser vivente. O homem é igual ao animal, gente? Em parte, porque os animais também têm alma. Mas os animais não têm o quê? Espírito. Porque é o Espírito que nos distingue, nos faz a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus física. Nós somos a imagem e semelhança de Deus espiritualmente. Mas os animais têm espírito. Já as plantas nem têm espírito, nem têm alma. Elas só têm o quê? Parte orgânica, física. Hã? Eu falei que os animais têm espírito? Não. Vamos lá, de novo. O homem tem corpo, alma e espírito. Animais só tem corpo e alma, planta só corpo. Corpo vivo, só isso. Entendeu? É diferente. Agora, Alex, Deus fala tudo, Deus comanda tudo, Deus regula tudo. O poder de Deus toma todas essas dimensões. Amém? Só que o homem, ele fez conforme a sua imagem, deu ao homem essa capacidade que o homem tem de fazer escolhas, de viver e tudo mais. Vamos lá. Falamos sobre o espírito. E a alma é o que, então? A alma é aquela sede da mente, vontade, emoções, desejos, planejamentos, sentimentos. Tudo isso faz parte da alma. É a sede de quê? Da nossa personalidade. No espírito reside a nossa identidade. E a nossa alma, o que acontece com muitas pessoas na sua história? Elas têm uma crise, porque a alma está querendo ser uma coisa que o espírito já disse que não é. Você está entendendo? E aí tem muita gente que pensa que lidar com pessoas que estão passando com essa crise é você tentar, pela força, mudar a decisão da alma dessa pessoa. Não adianta. Você tem que tentar fazer essa pessoa e aquele que pode dar a identidade real dela para que ela se prostre a isso. Porque eu preciso saber que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E não que minha mente projeta ou que minha mente determina ou decide. Ela pode até decidir, porque Deus me deu o quê? Essa liberdade. Só que se essas decisões estiverem incongruentes com o que é a vontade de Deus, isso vai provocar altas crises em mim. Eu só vou encontrar paz quando minha alma harmoniza com o meu espírito e com o Espírito de Deus. Enquanto essa harmonia não acontece, eu vou viver um ponto crítico.
E eu não estou falando só sobre questões de sexualidade, eu estou falando sobre muitas questões que às vezes a gente não vai a Deus para saber, são questões de baixa autoestima, e entre tantas outras coisas, e a maneira como os pensamentos são construídos, que não estão sendo construídos a partir do que sai da boca de Deus, mas pelo pão oferecido pelo Satanás. Lembre pelo Satanás o que foi que ele fez tentando Jesus? Ele disse assim: você está com fome, não é, Jesus? Sim, estou com fome. Então, você tem poder. Você não é filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu posso comer o pão, mas eu só vou comer o pão depois da revelação. Amém ou não? Eu como o pão depois da revelação. Quando Deus enviou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, o que foi que aconteceu um pouquinho antes? Vocês lembram? Jesus foi o quê? Jesus foi batizado. E quando Jesus foi batizado, que ele saiu das águas, os céus se abriram. E o Senhor bradou dos céus e disse: este aí é o meu filho amado. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus já tinha a revelação para poder passar pela tentação. Então, por isso que quando o inimigo vai pôr em xeque quem Jesus é, Deus já tinha fortalecido quem Jesus é antes dele entrar na tentação. Então, você que está passando pelas suas lutas, se a gente não se abastece da revelação divina, a gente vai ser confrontado e vai ser derrubado. Porque o mundo, os amigos, as pessoas, as pressões desse tempo vão o tempo todo tentar te arrancar da convicção de quem você é em Cristo Jesus. O inimigo vai dizer: você é ninguém, você é derrotado, você é isso e aquilo. Enquanto a palavra está dizendo: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí você tem que decidir no que é que você vai crer. Você tem que decidir. Agora, que essa batalha vai acontecer dentro de você o tempo todo. Ou você se inclina para as coisas espirituais e vai viver o que é o espiritual, ou você se inclina para as coisas da carne. Quem se inclina para o espírito, do espírito vai colher a vida eterna. E quem se inclina para a carne, da carne vai colher corrupção, morte. Ela engloba, a alma engloba o quê? Mente, pensamentos, emoções, sentimentos e vontades, que são as nossas decisões. A alma é fortemente influenciada pelo quê, pessoal? Pelas experiências, pela cultura e emoções momentâneas e pelo ambiente externo. Por exemplo, agora no carnaval. Você vê como é que o carnaval revela o homem, né? O que o homem é. Essa sede por algo que o preencha, que lhe dê alegria, que lhe dê satisfação. Só que o homem quer isso ao seu próprio molde, do seu próprio jeito. E é aí onde entra a corrupção. Porque aquilo que o homem provê para si mesmo é sempre ruim, sempre corrupto. Sempre tem um desdobramento de morte e de corrupção. Mas você vê que o homem deseja, que o homem quer. Por isso que Jesus Cristo diz assim: todo que tiver sede, venha a mim e beba. E lhe darei água viva. Uma água que vai entrar em você e vai formar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Que água é essa que ele está falando? O Espírito Santo. Que vem morar na gente e da gente forma uma fonte. Que nos inunda, que derrama também sobre a vida de quem está em volta de nós quando a gente está cheio do Espírito Santo. Porque a gente ministra a vida das pessoas também. As almas, aos corações. E jorra até a vida eterna. Então a alma ela é fortemente influenciada pelo ambiente externo, pelo que você olha, pelo que você vê. Você está vendo aí? Você que está deprê, ansioso, não sei o quê. Veja se você não está consumindo muita coisa na internet, na TV. Dá uma cortada nisso aí. Começa só a ler Bíblia para tu ver. Dá uma cortada para tu ver se tua deprê, tua ansiedade não começa a ir se derretendo. Ela vai se derretendo. O problema é que a gente alimenta muito a alma. Aí a alma se fortalece. E quando ela se fortalece, você pensa que você está forte.
Mas a alma forte não é você forte. A alma fraca é você forte espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu estou fraco, quando eu não estou alimentando a minha carnalidade com nada, não estou dando nada para ela, é quando eu vou me fortalecer espiritualmente. Quantos estão entendendo? Então, o que mais? É na alma que nós enfrentamos o quê? Os nossos dilemas, as suas crises internas aí, que talvez você nem compartilhou com ninguém, os seus pensamentos que ficam se batendo aí dentro. É na tua alma que isso acontece. No espírito não tem isso não. O espírito não tem esses dilemas. O espírito ele é um canal firme que Deus colocou dentro de você para poder passar aquilo que Deus quer. Por isso que Jesus diz assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em... Olha o que é que Jesus diz. O espírito está o quê? Fala alto. Pronto. O espírito está pronto. O espírito ele não pode ser afetado por nada. Agora a alma é. Aí Jesus diz, mas a carne, aí é carne na dimensão alma, é o quê? Fraca. A carne é fraca. É na alma que nós enfrentamos esses dilemas, os conflitos entre o que Deus diz e aquilo que sentimos ou desejamos. É sempre a mesma coisa. Deus diz uma coisa, nossa alma deseja o quê? Outra coisa. E aí a gente entra num processo crítico. Até a gente realmente se arrepender, até a gente realmente se colocar diante de Deus, até realmente a gente se entregar a Deus. Deixar Deus cumprir em nós a sua perfeita vontade. Vamos ler juntos ali rapidinho? 1, 2, 3. Minha alma e o meu espírito. Que texto é esse? Quem falou isso aí? Quem foi que falou isso aí? Maria. Olha como na oração de Maria ela divide a coisa. Olha como ela divide a coisa na oração dela. Ela fala que a alma faz o quê? Engrandece. E o espírito se alegra. É assim que funciona o nosso processo. A gente tem que, com a nossa alma, fazer o quê? Engrandecer. E aí o Espírito Santo vai trazer aquilo que é fruto do Espírito, gozo, alegria. O Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Entendeu como é o fluxo? Eu adoro, eu engrandeço, eu louvo, aí da parte do Espírito vai vir o quê? Alegria, gozo, paz, amor, longanimidade, paciência, mansidão, tudo que é fruto do Espírito. Também sabedoria, discernimento, temor do Senhor, vai vir um monte de coisa. Vamos juntos? Olha o salmista aí, Salmo 42:5. Ó ele chegando para dizer para a alma dele algo. Você já disse alguma coisa para a tua alma, meu irmão, minha irmã? Ou você está achando que tua alma é você? Porque tem gente que acha que sua alma é você. A nossa alma nos compõe, mas ela precisa ser posta no seu devido lugar. Olha o que o salmista disse. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Eu estou tão triste. Não é você que está triste. É a tua alma dentro de você que está triste. E você precisa dizer para ela para onde ela tem que ir. Amém ou não? Quantos estão entendendo? Você está entendendo como é que a gente encara uma coisa que não é nossa? Que não é uma coisa alojada, mas é uma coisa na tentativa de ser implantada e assumida como verdade, como narrativa. É uma narrativa falsa. Que tenta ser trazida para você assinar embaixo. Nananina, não. A gente tem que parar e falar assim, por que você está assim? Minha alma. Porque eu estou sentindo isso. Porque eu tenho atração assim. Porque eu sei... Por que você está fazendo isso se Deus fez assim por você? Mas eu estou aqui tão desesperado. Por que você está desesperada se tu já está sentado nas regiões celestes em Cristo Jesus? Porque eu estou sofrendo muito. Como você está sofrendo muito se aquele que não tinha pecado nenhum sofreu morte de cruz por você, por amor a você?
Não é justo que quem siga ele também sofra alguma perseguição aqui ou ali? Você tem que dizer para a tua alma. Você tem que botar a tua alma no lugar dela. Não é os coaches que vão botar a alma no teu lugar, não. É a palavra. O coach vai dar uma injeção de, sabe de quê? De anfetamina na tua alma. Mas quem alimenta, quem dirige, quem posiciona a tua alma é a palavra. Você tem que dizer a tua alma o que a palavra diz para ela. Quantos estão entendendo? Por que tu estás assim tão perturbada diante de mim? E ele fala assim, ó, o quê? Todo mundo junto? Ponha. Eu estou pregando sozinho hoje de manhã. Vocês não estão aqui não, é? Vamos, irmãos. 1, 2, 3. Põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus. A alma sem conhecimento, ou sem o conhecimento do Senhor, ela não é boa. Quando a alma está dissociada da sabedoria, do conhecimento de Deus, ela não vai fazer bem. Ela precisa ser encaminhada para o Senhor. Olha o que diz ali, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, só para a gente ver um quadrinho comparativo aqui da diferença de alma e espírito. Vamos lá. O espírito, ele tem uma conexão direta com? Já a alma, ela está relacionada às emoções e os pensamentos. O espírito, a gente vai ter discernimento espiritual. A alma, a gente vai ter reações naturais e emocionais. No espírito, a gente vai ser sensível ao Espírito Santo. Já a alma, ela vai ser influenciada pelo quê? Pelo ambiente externo. No espírito, a gente adora e ora em verdade. Na alma, a gente pode até se confundir e ser enganado. Por exemplo, vocês sabiam, eu falei aqui outro dia, numa dessas ministrações, você sabia que uma pessoa pode entrar num culto e sair sem ter adorado a Deus? Sabia disso? Porque tudo que a pessoa viveu ali, ou foi somente corpo, quando é somente corpo, quando alma e espírito estão em outro lugar. A pessoa às vezes vem para o culto e fica no celular o tempo todo, 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 desconectado do que está acontecendo aqui. Claro que tem gente que está no celular, mas está fazendo alguma coisa aqui, ou lendo a Bíblia e tal. Estou falando de que é notificação que chega, é rede social que assiste, não sei o quê, papapá, tal. Aí a pessoa está, às vezes, presente no corpo, mas espírito e alma não estão. Às vezes, a adoração da pessoa, ela é somente emocional. Ela vem para a igreja e ela já vem assim, vou ver a galera hoje. Vai ser massa hoje, porque eu vou ver a galera, os irmãos, vai ser massa dar um abraço. Pô, é muito bom estar em comunhão com os irmãos. Massa, glória a Deus. Cuidado para não ser uma coisa somente social. Para muitas pessoas, a igreja se tornou um ambiente social. Porque para você sair dessa dimensão, a alma simplesmente emocional, para a espiritual, você precisa realmente se voltar para Deus intencionalmente. Significa, por exemplo, quando eu falei aqui agora, você poderia estar aí dentro de você dizendo assim, amém, você está entendendo minha alma, você está entendendo meu coração, você está entendendo como você tem que fazer, você tem que estar aí dentro de você, continuamente fazendo a aplicação do que está sendo ministrado, seja no louvor, seja na oração, seja na palavra, porque senão você se perde. Ou então você vai sair daqui falando assim, ó, poxa, a palavra de hoje foi muito boa, isso é alma. Quando for espírito, você fala assim, ó, me acabou hoje. Fui destruído, edificado, fui moído, fui restaurado. Foi tudo hoje, Pai, obrigado. E você não sai falando para ninguém, você sai principalmente falando com Deus. Você sai refletindo com Deus sobre aquilo que aconteceu na palavra. Você sai remoendo, você sai meditando. O que é meditar? É justamente isso. Qual é a diferença de ler a palavra e meditar na palavra? Ler é uma atitude somente psicológica, mental, até emocional. Mas meditar é quando você pega a alma e empurra ela para a dimensão o quê?
espiritual. Aí você medita, você está falando, Senhor, o Senhor está falando o que comigo aqui? O que é que o Senhor quer comigo com essa palavra? Aí você está indo para o espiritual. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aí? Amém ou não? Vamos lá. Olha Isaías. Isaías, pessoal, 26:9, fez essa divisão. Olha que interessante. Com a minha alma eu te desejo à noite, e com meu espírito dentro de mim te busco. Te busco diligentemente. Ou seja, a alma deseja e o espírito busca. A alma deseja e o espírito busca, porque só quem pode tocar no espírito de Deus é quem? O nosso espírito. O nosso espírito. O que é diligentemente? Sem distração, com foco. Não é isso? Não é isso que é diligência? Sim ou não? À noite. Você acaba e você vai ali começar. Massa. Segundo, o Espírito Santo fortalece o nosso espírito para transformar a nossa alma. Repete isso comigo ali, ponto 2. O Espírito Santo fortalece o nosso espírito para transformar o quê? A nossa alma. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele passa a habitar onde? Na nossa alma? Não. No nosso espírito. É a parte do nosso ser que se conecta diretamente com Deus. No entanto, a transformação da nossa vida diária, que envolve o quê? Pensamentos, emoções, atitudes, acontece à medida que o Espírito Santo fortalece o nosso espírito, e esse fortalecimento afeta a nossa alma. É o que nós chamamos de santificação, o quê? Progressiva. É o que acontece dia a dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. Como o apóstolo Paulo diz, eu não julgo que eu seja perfeito, nem que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão adiante de mim, para o alvo da minha soberana vocação, que está em Cristo. Aleluia. Que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio de quê? Olha só. Como é que somos fortalecidos no íntimo do nosso ser? Por meio do Espírito Santo. Amém ou não? Eu peguei essa imagenzinha num videozinho de animação que estava na internet. Mas eu queria mostrar para vocês mais ou menos como é. Ó. Aqui é a carne, corpo, tá vendo? Ó. E aqui é um espelho normal. Estão vendo aqui? Então, quando você se olha no espelho, o que você vê ali é a tua estrutura física. Sim ou não? Mas se você quer ver a tua estrutura de alma, você tem que se olhar no espelho de quê? Da palavra. Está vendo a Bíblia aqui em pezinha, como se fosse um espelho? É a palavra que vai dizer para você, a partir de Deus e do Espírito. Lembra que a Bíblia, que a palavra entra na divisão entre o quê? Alma e espírito. Alma e espírito. A palavra entra onde? Até essa divisão aqui, tá vendo ela? Então ela vai trazer da parte de Deus aquilo que de fato você é ou deveria ser. Então ela vai te confrontar, ela vai ajustar o que você pensa, os teus desejos, as tuas vontades. É quando você se encaminha diante da palavra. Se você se colocar diante de qualquer outro espelhamento, você vai ficar confundido. Olha o que diz esse texto, de Tiago 1, 22 a 25. Aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua
aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, o quê? A palavra, e a lei perfeita que traz o quê? A liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê, gente? Quem é que está com a vista boa aí? Feliz naquilo que fizer. Então, quando eu vou de frente para a palavra, que eu me ponho de frente para a palavra, meditando, lendo, eu preciso pegar aquilo ali e colocar o quê? Em prática. Porque senão, eu leio, não coloco em prática, vou me esquecer. Se eu quero ser edificado, ser feliz, se eu quero ser alguém abençoado, eu preciso não somente ler, mas eu preciso também colocar em prática. Entenderam mais ou menos aí? Lá em cima, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. É? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Isso aqui é no diálogo de Jesus com quem? Bora? Cadê, gente? Nicodemos, muito bem. Muito bem. Por que a nossa alma precisa de transformação? Mas é bom falar, né, gente? A gente sabe por quê. Porque a alma, mente, emoções e vontade é onde carregamos o quê? Traumas, pensamentos distorcidos, desejos desalinhados e reações naturais baseadas em nossa carne. Por isso que a alma precisa de transformação. Sem a influência direta do Espírito Santo, a alma tende a agir guiada pelo que é visível e imediato, em vez pela verdade de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que é eterno, por aquilo que permanece para sempre. Amém ou não? Então, por isso que a nossa alma precisa de transformação. Olha lá, o coração é o quê? Mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é o quê? Incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é a fonte, então, da transformação da nossa alma? O Espírito Santo. Como é que ele faz isso, gente? Ele capacita o nosso espírito a exercer autoridade sobre a nossa alma. O que é uma pessoa ser uma pessoa espiritual? Você já viu que tem ímpio, crente carnal e crente espiritual? Já viu isso? Tem os ímpios, que estão desconectados de Deus. Tem os crentes carnais que já foram regenerados, porém não estão buscando uma vida de santificação. E correm o risco, inclusive, se continuam nesse caminho, podem até correr o risco de serem apóstatas da fé. E tem o crente ou cristão ou servo de Deus, homem ou mulher, espiritual, que é aquele que está procurando diariamente deixar o Espírito Santo influenciar o seu espírito, para que esse espírito seu domine a sua alma. Amém ou não? Quantos aqui desejam ser pessoas espirituais, irmãos? Você está disposto a botar sua alma no lugar dela pelo poder do Espírito Santo em você? Você está disposto a ir nessa batalha? Sabe por quê? Sabe, no dia que você se levantar, eu sei porque eu já passei por isso várias vezes, irmãos. E passo. No dia que você se levantar contra a tua alma para botar ela no lugar, tu vai ver o bicho bravo se levantar lá. Tu vai ver o demonião, tu vai falar assim, antes fosse o capeta, minha alma é pior. A alma da gente é pior. Ouça o que eu estou te dizendo. Ela nos engana, nos ludibria, ela se vitimiza, ela tenta compensar, ela joga, faz chantagem, faz um monte de coisa. Você querendo empurrar a palavra, o Espírito para dentro, mas não faça isso não. Não, vai você assim mesmo, é isso mesmo. Vai por esse caminho mesmo, não sei o quê. E você vai engolindo a trela dela a vida toda. Ó. Levante não. Você vai ouvindo a trela dela e deixando ela te dominar a vida toda. Ela te ganha. O Senhor Jesus diz assim, ó. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A alma, ela tem que ser ganhada. A alma, ela tem que ser ganhada. Ela tem que ser subjugada no poder do Espírito. Quantos estão entendendo, irmãos?
É na perseverança. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã de novo, é depois de novo. Por quê? Porque tu pensa o quê? Que tu venceu ela hoje aqui. Amanhã, se tu baixar o braço, sabe o que ela faz? Ela levanta e vem com 2 pés no teu pescoço. De novo. Você diz, venceu hoje. Você se arrependeu hoje, chora, se arrepende. Vai para a presença de Deus. Clama, Senhor, nunca mais eu quero, Pai, tropeçar nos desejos da minha alma. Nunca mais quero deixar. Aí o Espírito Santo vem e te derrama um bálsamo. Você é lavado, purificado. Aí você fala, aleluia. Obrigado pela tua graça, pelo teu perdão, Pai. Maravilhoso. Amanhã, a bicha está lá querendo bater na tua cara de novo. É por isso que Paulo ensina que devemos ser guiados pelo quê? E não pelas nossas emoções ou vontades naturais. Se vivemos pelo Espírito, vamos juntos? Andemos também pelo Espírito. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E como é que o Espírito Santo fortalece o nosso espírito? Primeiro, revelando o quê? A verdade de Deus. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Eu vou ser mais rápido um pouquinho, porque nosso horário já está avançando. Liberando também o quê? Paz e consolo. Você está passando por luta, por aflição, tua alma vai tentar te roubar aí. Com medo, com ansiedade, com sentimento de desistência, de desânimo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por que excede o entendimento? Porque está para além da dimensão alma. Está na dimensão o quê? Espiritual. 3. O Espírito Santo produz em você o quê? O fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia. Diariamente, como é que isso é na prática? Como é que pode conectar espírito e alma? Vamos lá. Prática espiritual. Tem uma oração guiada pelo Espírito. O que é que vai gerar de efeito na alma? Paz, clareza e segurança. O que é a oração guiada pelo Espírito? É quando você aquieta e começa a orar sem tentar construir pensamento, apenas se direcionando para Deus. Você não precisa formar uma história na tua. Você entra na presença de Deus e deixa agora o Espírito conduzir aquilo que vai ser ali ventilado naquilo. Orar no Espírito. Se você fala em línguas, essa é a boa hora de falar em línguas. Uma boa hora de falar em línguas. Por quê? Quando você está falando em línguas, você não está falando a tua alma. Você está falando uma língua espiritual. Quando você verbaliza na língua portuguesa, você está usando a tua psique, a tua mente. Então isso ocupa a tua mente. É ruim, Alex? Não, não é ruim. Por exemplo, você pode orar, falar na tua língua, por exemplo, uma palavra, um texto bíblico, para que você possa ficar meditando, remoendo ele ali, ó. E tal. Tem até essa prática aqui, eu acho. Tem, ali, a meditação. Oração guiada pelo Espírito. Meditação na palavra que renova pensamentos e crenças. Adoração sincera, que alinha emoções e desejos ao coração de Deus. O que é adoração sincera? É quando você se volta sacrificialmente para o Senhor, começa a louvar e engrandecer o nome dEle. Dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, não sei como é que o Senhor me aguenta. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. E aí você começa a engrandecer ao Senhor e a adorar Ele. E Ele vai alinhando o teu coração. Comunhão e confissão é também uma prática espiritual quando você vai ao Senhor e confessa os teus pecados. Confissão de pecados é algo que tem que ser feito todos os dias. Todo dia, antes de você dormir, você precisa ir a Deus e confessar os teus pecados. Que às vezes na hora você se passa e não confessa. Lembra do teu dia. Espírito Santo, me lembra aí se teve alguma coisa que eu fiz hoje que não agradou teu coração. E confessa pecados ao Senhor. Confessa pecados ao Senhor. Busca comunhão com o Senhor. O que mais? Jejum. Coloca o Espírito no comando e
disciplina os desejos da alma. Quantos estão aqui, irmãos, na prática do jejum? Levanta a mão só para eu ver. Levanta bem alto. Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Nós temos geralmente aqui, irmãos, um jejum que funciona da terça para quarta-feira. Do final da tarde da terça até o final da tarde da quarta. Se não der para você esse dia, tente separar outro dia. Como é que eu faço jejum, Alex? Esse jejum é um jejum só com água por 24 horas. E todos os períodos que você estaria fazendo as suas refeições, você vai dedicar a uma devoção espiritual, meditação na palavra, louvores, oração, por 24 horas buscando a presença do Senhor. Claro que a gente tem trabalho, tem tudo, então somente nos momentos da refeição. Se você tem tempo de ficar parado, ótimo, mas se não tem, vá trabalhando e na hora das refeições você faz a pausa e faz aquela busca. Amém, gente? Qual é o impacto dessa transformação na prática, na nossa vida? É que você vai começar a aprender a reagir diferente. Por exemplo, naquele momento que você ia reagir com uma determinada raiva, o Espírito assume o controle da tua alma e vai dizer assim, ó, se domine. Não caia mais nessa. Isso é a armadilha do Satanás. O Espírito começa a estabelecer domínio sobre a tua alma e você começa a ter novas o quê? Reações. Ao invés de você ficar com medo, ficar todo amedrontado, você, pelo Espírito, dentro do teu Espírito, tua alma começa a ser inundada de paz e confiança. Em vez de você toda hora ser aquela pessoa impulsiva, agitada, aquela pessoa que toma decisões precipitadas, você vai aprender a dizer, eu vou esperar e vou buscar a direção do Espírito de Deus. É outra vida, irmãos. Amém ou não? Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus no 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Achei interessantíssima essa imagem. O que é que acontece se o espírito estiver fraco? Uma luta ali, uma pombinha e um corvo. Cada um representando uma coisa. Olha o que diz. A carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Quem é que você vai alimentar? Quem você alimentar é quem vai prevalecer. Se você alimentar a tua carne, ela vai o quê? Prevalecer contra o teu espírito. Se você alimentar o teu espírito, ele vai prevalecer contra a carne. Amém ou não? Veja só, irmãos. Ana perguntou há pouco sobre, e quando você tem pessoas que te perseguem, mesmo você procurando andar em retidão? Irmãos, não só para este caso, Ana, mas para todos os casos da nossa existência, existe uma direção clara aonde, gente? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara como nós devemos lidar com aqueles que nos perseguem. Sim ou não? Como com qualquer outra circunstância. O problema da gente é que a gente emocionaliza a situação e não vai para o nível da obediência, mera obediência. Porque onde é que está o mundo do Espírito? É quando eu renuncio à emocionalização da coisa e simplesmente obedeço. Pedro tinha passado a noite toda pescando sem nada pegar. Jesus chega de manhã, quando ele está limpando as redes, e diz assim, volta lá no mar e lança as redes. Aí você pensa o seguinte, entra o emocional, psicológico, porque o cara pensa, né? O cara é um ser humano. O cara passou a noite toda batendo rede e não pegou nada. Vai ser de manhã que vai pegar? Não. A mente pensa isso. Eu já estou cansado, a gente já estava limpando a rede, eu já não aguento mais, o horário... Mas Pedro diz assim, mestre, nós fizemos isso a noite toda, mas sob a tua palavra nós vamos lá e vamos lançar a rede. Sabe o que é isso? Mera obediência. Se você conseguir sair da dimensão emocional e simplesmente obedecer, vai ficar mais fácil, minha irmã. Pode ter certeza disso. Agora, se você andar na dimensão emocional, você vai ficar sugada por essas pessoas. Elas vão te neutralizar. Você não vai conseguir chegar a fazer como Jesus fez. Que quando Judas chegou para trair, Jesus ainda olhou para Judas e falou assim, amigo? Chamou ele de amigo. Sabe por quê? Porque a maldade de Judas não ia tornar o coração de Jesus o quê?
mal. A gente, pelo Espírito, tem que ser o que Deus quer que a gente seja, independente do outro. Quantos estão entendendo isso, pessoal? Às vezes a gente está vinculando as nossas decisões a como o outro se comporta. Nós não somos determinados pelo comportamento do outro. Nós somos determinados pelo Espírito de Deus, que fala ao nosso espírito, que fala à nossa alma, como a gente deve agir e reagir diante das situações. Quantos creem nisso? Dá um glória. Mais uma vez, de mais de pertinho ali, ó, como a palavra age ali. Espírito, a palavra, espelhando para a nossa alma, para tentar fazer a nossa alma se ajustar. A Bíblia é viva e eficaz porque ela carrega o quê? O sopro de Deus. É por isso que a Bíblia tem poder. Porque a Bíblia é soprada por Deus. E nós somos feitos disso, do sopro de Deus. A vida está no sopro de Deus. Ela age como um espelho espiritual, refletindo o verdadeiro estado do nosso interior. A palavra faz um alinhamento entre o espírito e a alma. É ela que vai trabalhar nessa divisão que a gente não consegue discernir por nós mesmos, mas a palavra vai discernir. A palavra revela o que é espiritual e aquilo que é o quê? Carnal, que é carnal. E a palavra também provoca transformação de dentro para fora. Quando o Espírito Santo nos fortalece, irmãos, ele vai usar a própria Bíblia, a própria palavra, como um padrão para poder revelar o que está errado, apresentar o que está certo, ajustar as decisões, os pensamentos, harmonizar o que está aqui com o que está no coração de Deus. Lembra o que é que diz a palavra? Que não são os meus pensamentos os teus, nem os meus caminhos os teus, que assim como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos seus. Ou seja, quem faz essa aproximação é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Jesus diz em João 17, santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. É a verdade. Às vezes, gente, eu sei que muita gente tem isso, que eu já ouvi muitas vezes. Às vezes a pessoa fala assim, rapaz, como é que eu vou saber se é Deus falando ou se é eu mesmo, coração? Você só consegue discernir pela palavra. Quando você começa a meditar na palavra, o discernimento vai chegando. Porque o Espírito e a palavra não vão coadunar com as inclinações erradas aí do seu coração. Então, na hora certa, a palavra vai lá e fala assim, ó. É tipo urim ou tumim. Vai dizer assim, ó, é ou não é? Entendeu? Enquanto você não tiver isso, continue buscando, porque o Senhor vai dar o discernimento a respeito de tudo. Existem muitos caminhos que a homem parece o quê? Certo, mas no final conduz à morte. Escondi palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você medita, quando você lê a Bíblia, quando a palavra está dentro de você, ela mesma já vai ajustando isso. Qual é o problema da gente? É que a gente não medita, não lê, não tem a palavra dentro do nosso coração. E aí, na hora que as situações aparecem, a gente não tem de onde lança a mão. Entendeu qual é o problema? Você não lembra de ninguém que passou por aquilo na Bíblia. Você não lembra de uma história que a Bíblia conta que passou por tal situação. Porque é assim que a Bíblia vai ensinando, com o que outros passaram, com como Deus agiu, o que Deus fez, como Deus falou ali. É assim que ele vai nos ensinando também. As experiências também da vida, né? Eu estou encerrando. Como usar, então, a palavra de Deus como guia diário? Aqui é bem na prática. Primeiro, vamos lá todos juntos. Leitura devocional. Quem está fazendo já isso aí, pessoal? Levanta a mão, por favor. Quem está lendo sua Bíblia todo dia aí? Isso é importante demais. Quantos estão se sentindo bem com isso? Dá uma glória a Deus aí. É importante, não é? Estudo também profundo e meditação. Eu recomendaria, Alex, como é que eu vou fazer uma coisa e outra? De repente, na parte da manhã, você faz uma leitura corrida, como a gente faz no plano de leitura anual. E à noite, você faz o quê? Um estudozinho mais aprofundado em algum tema que você queira. Outra coisa, memorização de versículos. Chave. Quantos aqui tem alguns versículos da Bíblia aí na mente do seu coração? Muito importante. Orar com base na palavra. Por exemplo, às vezes você não sabe direito como orar. Abre um salmo lá, abre o salmo e ora em cima do salmo. Deixa o salmo provocar a temática da oração. E vai liberando ali. E no meio daquilo você vai ver o fluir acontecendo. Amém ou não? Outra coisa, sempre faça um autoexame à luz da palavra. Quando você está lendo a Bíblia, meditando nela, ela também precisa apontar você. Você precisa dar a ela esse lugar de autoridade sobre a tua vida. Você vai meditando na Bíblia, você vai lendo a Bíblia. Enquanto você lê a Bíblia lê você. Diga, enquanto eu leio a Bíblia me lê. É isso que acontece. Então, a gente faz um autoexame conforme a palavra do Senhor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Como é que a palavra guia o espírito e transforma a alma? A palavra ilumina a verdade,
No espírito fortalece a comunhão com Deus e na alma corrige crenças erradas. Ação da palavra confronta o pecado. No espírito desperta arrependimento e na alma purifica as emoções e as atitudes. Ação da palavra nos enche de fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ela fortalece espiritualmente a confiança espiritual. E na alma, no lugar onde estava o medo, vai ser gerado segurança, confiança no Senhor. A palavra ensina o caminho certo. Ou seja, no espírito, alinha o nosso espírito à vontade de Deus e na alma ajusta as decisões diárias que a gente precisa tomar. A ação da palavra produz esperança e traz, no espírito, traz expectativa pelo agir de Deus. E na alma combate o desânimo que muitas vezes acontece no nosso coração. A palavra de Deus preenche esse vazio, esse rombo muitas vezes que tem dentro de nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Todos sabem esse? Lâmpada para os meus é a tua e luz para o meu caminho. Conclusão. Se quisermos viver uma vida inteiramente guiada por Deus, uma referência principal precisa ser a palavra. Sem ela, nós ficamos reféns de quê? Emoções instáveis e pensamentos enganosos da alma. Com ela, nós somos transformados e conduzidos por um caminho firme e seguro, onde espírito e alma se alinham com a perfeita vontade do Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé agora, sem mais delongas. Teremos um momento muito especial agora, que é o momento da Santa Ceia, e também de nós dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então fique de pé, eu quero fazer uma oração, pedindo a Deus misericórdia por nós, pela sua palavra. E também já apresentando as nossas vidas para este momento tão precioso que é a ceia do Senhor. Você que também está se propondo diante do Senhor a entregar agora a tua oferta, o teu dízimo, lembre, dízimos e ofertas é uma mescla de sacrifício e alegria. É aquele movimento que você faz sacrificialmente, mas ao mesmo tempo alegre, porque você sabe que quem tem nos dado todas as coisas é o Senhor. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos por estarmos aqui, corpo, alma, espírito, em tua presença, e apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que o teu Espírito venha completar, Senhor, essa obra dentro de nós. Aquilo que hoje nós aqui meditamos, que possa ser transformador para as nossas vidas, em nome de Jesus. Sabemos que estamos aqui hoje, podendo sacrificar de forma viva, em culto a ti, porque primeiro o Senhor sacrificou a tua vida por nós, dando o teu próprio Filho por amor de nós, para morrer na cruz do Calvário. E a isso o Senhor instituiu a ceia, para que nós lembrássemos continuamente da morte do teu Filho, até que ele venha.